Sejam bem-vindos, amigos e amigas, aqui no canal Abduzindo Grey. Sou o Paulo Ribeiro, em boa companhia aí de Valéria Canevari. Hoje iremos discutir e falar e relatos que existem em um local muito misterioso, enigmático, lá nos Estados Unidos. Vocês irão gostar e nos acompanhem logo depois da vinheta. Sobre esse local aí, localizado no sudeste de Ballard, em Utah, Estados Unidos, o rancho conhecido como Sherman ficou mais conhecido por seu segundo nome, Rancho Skinwalker. Antes de entrarmos no detalhe das famílias, voltaremos alguns anos, alguns séculos atrás, onde vivia uma tribo chamada Navajo, considerados povos mais agressivos por tornarem e transformarem em escravos pessoas da tribo de Ute. Diz a lenda local, também indica que a disputa territorial entre as duas tribos consistia em amaldiçoar essa terra uma da outra, por conseguinte, de libertar os Skinwalkers que lá rondavam. De acordo com um documentário, membros da tribo Ute reconheceram que fenômenos sobrenaturais raros ocorreram na área por séculos. Na verdade, desde a chegada dos primeiros exploradores europeus, objetos estranhos foram registrados nos céus de Utah. Em 1776, o missionário franciscano Silvestre Vélez de Escalante, um dos primeiros a entrar na América do Norte, escreveu sobre bolas de fogo incomuns que surgiram à noite sob o acampamento. Isso, naquela idade, mal sabia o que foi, porque na verdade eles não tinham nenhum conhecimento de tecnologia. Tanto a tribo Navajo e a tribo Ute consideravam Skinwalkers basicamente bruxas malignas que possuíam a habilidade de se transformar em diferentes criaturas. Etty Schulte Meyers nasceu em 8 de novembro de 1905 em Leigh, Utah. Filha de George Newport e Florence Willis Schulte, se casou com Kenneth John Meyers em 17 de abril de 1927. Em 1934, Edith e Kennedy mudaram-se para uma fazenda na bacia de Utah, perto de Fort Duquesne, sua casa permanente. Entre 1934 e 1994, Kenneth e Edith Meyers foram os donos das terras do rancho até venderem para o casal Terry e Gwen Sherman. O rancho é uma propriedade que se estende a aproximadamente 512 acres, cerca de 2.072 km² na fronteira da reserva indígena Ute, a sudeste da cidade de Ballard. Logo que os Sherman se mudaram para o local, coisas estranhas começaram a ocorrer. Uma das quais, que eu vou citar aqui, e a principal, foi no momento que ele escutou barulho perto do curral dos bezerros, onde ele abriu a porta e se deparou com um animal gigantesco puxando o bezerro para fora do cercado. Imediatamente, o filho de Sherman correu até o local com uma arma na mão. Fez 5 disparos, dos quais todos pegaram, e o último ele percebeu que a criatura era um lobo e teve uma reação, soltou o bezerro, passou calmamente entre os dois, o pai e o filho, e sumiu no interior da fazenda. Foi um relato impressionante. Eles não acreditaram no que estavam vendo, e isso, claro, os deixou aterrorizados. Fora do ocorrido, aconteceram também, dentro de casa, fenômenos como armários abrindo, portas se fechando e abrindo, ruídos debaixo do porão, sons estranhos, vultos e muita coisa acontecendo, deixando os Shermans totalmente aterrorizados e sem ter o que fazer. Quando de repente uma oportunidade
acabou acontecendo que proporcionou a sua venda do rancho Skinwalker. Isso, claro, depois de muitos comentários que o pessoal que morava ao redor da fazenda, que era um vizinho do Sherman, foi colocado e exposto a algumas pessoas, sendo que uma delas, um repórter, ficou curioso e foi até a fazenda fazer um relatório para que noticiasse tal fenômeno, tal ocorrência que estava acontecendo com essa família. Robert Thomas Bigelow e George Knapp. Bigelow, dono da rede de hotéis Budget Suites of America, Bigelow Aerospace, tópicos, OVNIs e parapsicologia, e fundador da NIDS, National Institute for Discovery, em 1995. Knapp, jornalista investigativo da televisão americana, âncora de notícias e apresentador de rádio. Em 1980, relatou a história de Bob Lazar. No final dos anos 90 e no início dos anos 2000, Knapp trabalhou com o agora extinto grupo National Institute of Discovery Science, a NIDS, fundado pelo empresário Bigelow em Las Vegas. O NIDS foi encarregado de estudar cientificamente fenômenos incomuns com cientistas e financiado. Com base em seu trabalho com a NIDS e o bioquímico Calm Caliber, Knapp divulgou o chamado Skinwalker Ranch no nordeste de Utah, onde eventos estranhos muitos ocorreram. Joseph Jr. Hicks. Jr. Hicks era professor de ciências, tinha paixão por OVNIs e fenômenos inexplicáveis. Ele documentou pelo menos 400 avistamentos de OVNIs de residentes na bacia de Utah e foi o principal contribuidor e fonte de livro The Utah UFO Display, de Frank Salisbury. Ele deu inúmeras entrevistas e apresentações sobre esse assunto. Rick morreu aos 92 anos no dia 7 de junho de 2020 em sua casa em Roswell, Utah. James Randi. Randi começou a sua carreira como mágico usando o nome The Amazing Randi, mas depois de se aposentar aos 60 anos, ele dedicou a maior parte do seu tempo investigando os supostos fenômenos paranormais, ocultos e sobrenaturais que ele chamava de Wow! Sabendo que, em 1996, Bigelow comprou a fazenda dos Shermans, o cético canadense James Randi concedeu a Bigelow o satírico prêmio de Big Asus por financiar a compra da fazenda e apoiar as investigações do professor John Mack, da Universidade de Harvard, e do autor Bud Hawkins, ao que Randi chamou de estudo inútil, sobrenatural, paranormal ou oculto. Uma grande chacota em cima dos estudos e pesquisas de Robert Bigelow. Sua morte ocorreu no dia 20 de outubro de 2020, aos 92 anos, sem pagar $1 milhão aos que ele achava como charlatães de efeitos paranormais. Jonathan Dover. Dover, guarda florestal da tribo Navajo. Ele foi treinado em investigações criminais e foi investigador de crimes de recursos arqueológicos. Também estudou bastante ufologia e também teve experiências envolvendo fenômenos paranormais no rancho Skinwalker. Adamantium Real Estate Holdings. Ano 2016. Bigelow vendeu o rancho por $4,5 milhões para Adamantium Real Estate Holding, uma empresa de fachada de origem desconhecida. Após essa compra, todas as estradas que levavam ao rancho foram bloqueadas, o perímetro protegido e bloqueado por câmeras e arame farpado, e cercado por placas que visam impedir que as pessoas se aproximem da propriedade. Registro e marca. Ano 2017. O nome Skinwalker Ranch foi registrado como marca comercial através da Justiça Trademarks
emitida oficialmente em 2018. É revelado o dono da Adamantium Real Estate Holdings. Brandon Fugel, magnata do mercado imobiliário, adquiriu a Skinwalker. O empresário montou uma equipe multidisciplinar de cientistas e pesquisadores na esperança de revelar a verdade sobre os episódios inexplicados da fazenda. Equipe de Brandon: Cameron Fugel, piloto de helicóptero; Eric Bard, investigador principal; Bryant Dracon Arnold, segurança do rancho; Jim Morse, gerente do rancho; Caleb Bent, segurança; Ryan Skinner, investigador; Tom Lewis, caseiro; Thomas Winterton, superintendente; e Dr. Travis Taylor, astrofísico e cientista de dados. Thomas Winterton, superintendente do rancho. Winterton foi hospitalizado com um hematoma com inchaço no cérebro de acúmulo de fluido entre o crânio e o escalpo. A equipe acredita que ocorreu quando ele tentou cavar no rancho. Observação e alerta: não se pode cavar dentro do rancho Skinwalker. Temos exemplo do superintendente que foi parar no hospital correndo risco de morte, ocasionado por uma superradiação que existe no local. Interferência nos aparelhos eletrônicos. Medidores celulares eletroeletrônicos sofrem interferências eletromagnéticas e radiação dentro do perímetro do rancho. Parede de concreto cela uma sala no porão. Esta sala, fechada com paredes espessas, grossas, ao quebrarem, encontraram uma área com restos de ossada misturadas com cinza, como se lá alguém tivesse feito uma fogueira. OVNIs no rancho.